Chegamos à nossa quinta aula do nosso estudo bíblico sobre o Sermão do Monte, que está contido nas passagens de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, com a adição de algumas passagens do Sermão da Planície em Lucas 6. Se o amigo chegou agora nessa quinta aula, não sabe o que está acontecendo, quer saber onde estão as outras aulas, olha, eu deixei tudo aqui no primeiro comentário. Tem aqui um link para a playlist, está lá tudo bonitinho, organizado, e sempre no final de cada vídeo eu coloco aqui, ó, para você clicar na playlist também, tá certo? Felipe, onde está a primeira aula? Onde está a segunda aula? Primeiro comentário. Combinado? Olha, a gente nesse momento, essa passagem que a gente vai abordar hoje, aliás, nós vamos abordar duas passagens correlatas. Ela é uma das mais difíceis que tem até agora para a gente, né, se adentrar, para a gente se aprofundar. É daquelas passagens que a gente vai ficar dizendo assim, eita, mas tem que ver, mas espera aí, né? Mas não é bem assim. Mas isso é para Jesus, para a gente é outra coisa. Jesus consegue fazer essas coisas, a gente não. Ela vai causar um certo constrangimento, uma indignação, uma vontade de passar pano, né? Uma vontade de diminuir a força do texto. Mas veja, toda aula que a gente está construindo tem a sua complexidade. É como se fosse, eu vou fazer uma metáfora, a gente está aqui numa corrida de bicicleta, ou estamos fazendo uma maratona de bicicleta. E o nosso percurso é o Sermão do Monte. E a gente vai subir por um lado desse monte e vai descer pelo outro. Eu acho que as passagens que a gente foi trabalhando, ela foi subindo a montanha. E subir a montanha, né, a pedalada é mais pesada, você até reduz meio a marcha, faz mais aulas para diluir o conteúdo. E aqui a gente está naquele último trecho para chegar no pico. O final do capítulo 5. Eu acho que quando a gente chegar no pico, a descida vai ser empurrada, certo? Vai ser com a gravidade ajudando, vai ser com Deus abençoando. Então, eu peço a paciência do amigo que esse pico aqui, ó, a gente já está enxergando o pico, a gente já está se motivando, ó, já está chegando o momento onde vai ser mais fácil. Mas acontece que para esse último trecho, vai ser um trecho que vai castigar o restinho de esforço que a gente ainda tem na alma. Pode ser que o amigo desista, nem acompanhe a gente até a descida. Eu vou dividir, né, essa explicação dessa passagem em duas aulas, porque eu considero que a gente precisa diminuir a marcha para poder pedalar mais fácil, sabe? E aí a gente vai trabalhar uma série de conteúdos conceituais nessa aula, e na outra a gente vai desdobrar em algumas reflexões e consequências derivadas de tudo que a gente conversou aqui hoje. Combinado? Agora, para a gente chegar nessas passagens, eu acho que a gente vai conseguir entrar melhor nela se a gente entender o que estava acontecendo antes, pelo menos, né, nas duas últimas aulas que a gente está falando de alguns exemplos de Jesus Cristo sobre a justiça superior à justiça dos fariseus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A justiça superior é aquela que traz, né, o caráter de Deus, os atributos e a vontade de Deus do alto, manifestando ela aqui na terra e transformando um pedacinho da nossa existência na vivência do reino. De maneira que a justiça que é feita nos céus, o governo de Deus nos céus, venha a nós, o teu reino, né, se manifesta no meio de nós. Diferente da justiça dos fariseus, que era uma religião muito mais de aparência, de cumprir regras, do que transformação social. Mas, para deixar esse exemplo bem claro do que Jesus queria dizer com essa justiça superior, ele vai estabelecer um contraste, dizendo, ouviste o que foi dito, como é que o povo pensa, como é que era antigamente, como é que o povo interpretava as passagens. Eu, porém, vos digo, e vai trazer um aprofundamento das questões para que a gente possa realmente manifestar essa justiça superior. O primeiro exemplo que Jesus deu foi sobre o mandamento não matarás. E nesse momento ele diz, olha, a lei, ela dizia para a gente não matar uma pessoa aqui fora. E vocês acham que ao não matar ninguém nas suas vidas, vocês estão cumprindo esse mandamento? Esse mandamento se torna até algo que você nunca pensa nele, nunca recorre a ele. E ele também não manifesta nenhuma justiça superior na sua vida cotidiana normalmente. Mas eu quero que você entenda o seguinte.
Todos os dias do nosso coração, nós estamos odiando o irmão, nós estamos matando ele com a nossa língua, nós estamos, sabe, com pensamentos ruins em relação ao próximo. E isso também é matar o irmão. Isso também é quebrar o mandamento. Porque o que acontece no seu interior, na sua alma, é o princípio de toda mazela social que acontece aqui fora. Matar efetivamente uma pessoa é o último recurso. É o fim da linha, mas até chegar lá você vai cometendo micro pecados e com esse sentimento que vai te levando a odiar o seu irmão. A lei, então, a gente percebe que ela tinha o propósito de gerar um coração desejoso pela vida, desejoso pelo arrependimento, pela conciliação, por tornar um ambiente assim, de vida, de produção, de amizade, de relacionamento. Mas o que ela causava era só um cumprimento de regras. Se eu não matei, então estou dentro da regra e eu estou feliz. Não, mas Jesus, ele quer trabalhar o coração, ele quer trabalhar as intenções. E diz, olha, vamos trazer essa lei para o interior da sua alma? Vamos trazer essa lei para o seu coração? Vamos trabalhar os sentimentos lá dentro que levam a gente a odiar o seu irmão? O segundo exemplo que Jesus deu, ele falou sobre as festas religiosas que acontecem aqui fora, os sacrifícios e as ofertas e todas as cerimônias, todos os procedimentos da lei que acontecem de forma pública e externa. E acontece que o cidadão vai para esse templo, esse culto, vai oferecer uma oferta. Por que ele oferece a oferta? Porque ele está em pecado. Ele cometeu uma falta. E Deus precisa que essa justiça seja equalizada. Então ele vai levar uma oferta, vai sacrificar ali um animal, né? E aquele animal vai morrer em seu lugar, vai pagar vai ficar quites com Deus. Então as pessoas praticavam essa quitação da justiça. Mas nas suas vidas cotidianas e relacionais, elas não estavam preocupadas em quitar a sua justiça e a sua injustiça com o irmão que estava do seu lado, com o seu amigo, com o seu companheiro, com as pessoas conhecidas. Ora, eu me preocupo em quitar-me com Deus, mas isso não reflete na minha vida prática em quitar-me com meus amigos, irmãos e conhecidos. Jesus falou, olha, o culto externo, essa justiça que você quer manifestar com Deus, deve ser antes um reflexo da justiça que se manifesta na sua vida prática. Então, primeiro vai resolver sua vida cotidiana e depois você resolve-se com Deus, para que um seja reflexo do outro. De novo, o que Deus está trabalhando com a gente, o que Jesus está trabalhando com a gente, é de que essa justiça de ordenanças, de regras, de lei, de coisas que você tem que obedecer, não fiquem só de uma maneira de cumprimento externo social, mas ela manifeste uma justiça. E essa justiça precisa vir transformar a sociedade. Porque da maneira como os fariseus estão fazendo, existe um movimento religioso muito grande, mas isso não acaba com a desigualdade, não ajuda os vulneráveis, né? não acaba com as opressões e corrupções e as falsidades. O terceiro exemplo que Jesus deu foi sobre não adulterarás. Aí Jesus está falando, olha, vocês também muitas vezes, eu vejo que algumas pessoas aí estão casadas, não estão traindo ninguém, né, em público, vocês estão cumprindo essa regra da lei e acham que estão tranquilos, que a justiça está sendo manifesta. De novo, vocês não percebem que no coração de vocês estão todos cheios de imundícia e perversidade, estão aí desejando todas as mulheres à sua volta, todos os homens estão aí com os pensamentos impuros, e o adultério não acontece só quando você comete o ato, acontece quando você está desejando outras pessoas. Agora, é preciso que você entenda que a Bíblia toda foi revelada como um casamento entre Deus e o seu povo, uma aliança. Assim como no Novo Testamento é Cristo o noivo e a igreja a noiva. Essa aliança que representa, é uma imagem do nosso casamento com a nossa esposa, ela tem que ser inquebrável, ela tem que ser justa, ela tem que ser pura. E não pode um povo de Deus ficar desejando uma idolatria para outros deuses. Mesmo que aqui fora ele não se ajoelhe a um Deus estranho, no seu coração ele não pode desejar um outro Deus, uma outra maneira de viver. Porque isso também é quebrar a aliança, assim como no casamento. Olha, ouviste o que foi dito. A lei, né, deu a questão do divórcio por causa do coração duro de vocês. E vocês ficam se divorciando agora, achando que estão cumprindo a lei, porque na lei fala do divórcio. O propósito da lei nunca foi aprovar divórcio, dizer que divórcio é bom, dizer que divórcio é aceitável, dizer que vocês pratiquem o divórcio.
Na verdade, ela contemplou por causa da maldade. Mas o propósito da lei, aquela que tem que entrar no coração, era que vocês fossem fiéis. Que vocês tivessem fidelidade e integridade, que demonstrassem no relacionamento de vocês como casais, aquilo que é o relacionamento de vocês como Deus, algo eterno, puro e inquebrável. Esse é o propósito da lei que não penetrou no coração de vocês. O quarto exemplo, Jesus está falando para uma sociedade altamente falsa, né, que era fingida, hipócrita. Ele começou a falar dessa situação de falsos testemunhos, de juramentos excessivos para tentar ganhar algum tipo de credibilidade, de pessoas usando desses artifícios para dizer que a sua palavra era verdadeira. Eu juro pelo céu, eu juro pelo trono de Deus, eu juro pelo templo, eu juro pelos estrados dos meus pés. Mas a sociedade não entendia que, no fundo, ela não tinha que ficar arranjando artifícios espirituais para deixar sua palavra mais poderosa. Ela devia, na verdade, começar a ser uma pessoa confiável, que seu sim seja o sim com a boca e o sim com as mãos. Que o seu não com a boca seja o não com o seu coração, com as suas ações também. De maneira que a sua vida seja a expressão da verdade que Deus é, da fidelidade que Ele manifesta. Então, nós estamos observando que a cada exemplo de Jesus, está me acompanhando? A gente está aqui no estudo bíblico. O estudo bíblico é diferente de uma mensagem que toda hora eu estou aplicando na sua vida. Eu estou deixando um argumento mais claro. E às vezes, para a gente entender algo, a gente precisa construir algumas pontes de apoio que nos ajudam a abrir um entendimento. Então a gente está vendo que Jesus está fazendo exemplos da justiça superior à dos fariseus. Em cada exemplo, ele está elevando conceitos de regras para questões íntimas do coração e mostrando como essa justiça superior realmente afeta e transforma a realidade e como a justiça dos fariseus é muito mais de aparência, existe um movimento religioso que não muda a vida de ninguém. Bom, a gente falou sobre justiça, sobre verdade, sobre integridade, mas alguma coisa aqui está faltando. E é esse texto que vai revelar para a gente o que está faltando e que esses próximos passagens do Sermão do Monte vão abordar exatamente o que está faltando. Veja só que texto lindo e como ele nos orienta sobre o que é que está faltando Jesus dar de exemplo, para que a gente entenda essa justiça superior. Mateus capítulo 23, no verso 23 e 24. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Mas vocês estão negligenciando aqueles elementos que são mais importantes da lei: a justiça, a fidelidade, eu acho que isso a gente já conversou bastante, e a misericórdia. Então, as passagens que a gente vai ver agora, elas têm tudo a ver com a misericórdia e a graça de Deus. E Jesus vai estar explicando como a justiça superior manifesta de forma prática na sociedade a justiça e a graça de Deus, que são atributos de Deus, que fazem parte dessa justiça. A gente vai ler agora 2 textos bíblicos um pouquinho maiores. E eu espero que um amigo tire esse tempo para fazer a sua leitura também. Vai ser leituras mais longas, não vou ficar explicando enquanto eu estou lendo e depois a gente entra nas explicações. Então você pare, você respire, separe seu momento e faça essa leitura junto com a gente, tá certo? Combinado? Vamos lá, vou ler 2 textos. Separa esse tempinho para a gente poder, dar lugar à palavra de Deus. Agora a gente vai dar lugar à palavra. Agora é o momento da palavra. Nas igrejas católicas tinha esse negócio, Tem um momento onde as pessoas paravam e faziam uma leitura bíblica, não tem isso? Então a gente vai fazer esse momento agora. A gente vai parar e vai fazer uma leitura bíblica. Mateus capítulo 5, no verso 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa.
Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede. E não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Lucas 6, no verso 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeiam. Abençoem os que o amaldiçoam. Orem por aqueles que o maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam aos que o amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Vamos começar com esse último verso que fala sobre a misericórdia de Deus. O Pai de vocês é misericordioso. Jesus está aqui revelando um atributo de Deus, um caráter de Deus. Mas o que é misericórdia, né? Misericórdia é o seguinte: Deus é justo e Deus é soberano. Cada pecado cometido aqui na terra exigiria dele um dia do Senhor, um juízo, uma reparação, né? Uma consequência, uma retribuição pela falta cometida, para que a sua justiça se manifeste. Por isso que a Bíblia fala do juízo, do dia do Senhor, e na lei é expresso nas consequências. Se o cidadão, né, matar um boi do fulano, o que esse fulano tem que fazer? Tem que devolver o boi, tem que fazer uma reparação, tem que fazer algo que a justiça volte a ser restabelecida. Então a lei expressa a justiça, Deus é justo e Deus quer trazer a condenação para cada pecado cometido. Agora, a Bíblia também nos revela o atributo de Deus, que é a sua misericórdia. Isso significa que eu merecia uma condenação, eu merecia um raio na minha cabeça, eu merecia um dia do Senhor e um juízo tremendo. Mas Deus, por sua grande misericórdia, eu cheguei para Deus: Deus, alivia meu lado. Deus, olha, eu cometi esse mal, mas eu peço perdão. Deus, olha para minha causa. E Deus, ele age então com misericórdia e não derrama a condenação que nós merecíamos, porque ele perdoou a nossa falta, né? E às vezes os profetas, eles comparavam a misericórdia à paciência, né? Tá aqui o povo pecando contra as alianças, né? Fazendo tudo que é de errado. Aí o profeta fala: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem a sua conduta, se vocês continuarem oprimindo o pobre, se vocês se perverterem pelos outros deuses, então Deus vai trazer um juízo, vai trazer a Babilônia, vai acabar com a plantação de vocês, vai enviar os gafanhotos, vai fazer um bocado de coisa errada para equalizar essa injustiça que vocês estão cometendo, para trazer a sua justiça. No entanto, hoje é o tempo de vocês se arrependerem, é o tempo da paciência de Deus. Enquanto há tempo, enquanto há uma oportunidade, se arrependam, mudem seus caminhos, que aí Deus vai trazer a chuva, Deus vai trazer a prosperidade, Deus vai firmar vocês nessa terra. Então, Deus não vinha com seu juízo de forma imediata, porque ele era misericordioso e ele dava esse tempo para a gente se arrepender, para a gente não sofrer as consequências. Todo o tempo que a gente não está recebendo cascudo na cabeça demonstra a misericórdia de Deus.
De uma forma até que o próprio profeta Jeremias fala, olha, a gente é um ser tão ruim, tão complicado, que só o fato desse mundo nascer, da natureza, assim, a gente acordar de manhã, ver essa natureza, da vida estar acontecendo, isso é misericórdia de Deus. São por causa das misericórdias do Senhor que não somos consumidos. E você percebe que na lei ela é expressa através do sacrifício de expiação da culpa, dos procedimentos de purificação, ou seja, toda vez que a lei demonstra como você faz para não ficar mal diante de Deus, está demonstrando como você pode, através dos rituais, demonstrar o seu arrependimento, fazer sacrifícios, ficar quites com a justiça de Deus. É a maneira da misericórdia funcionar através de rituais. Bom, em Jesus Cristo é muito fácil você observar a misericórdia de Deus. Uma das passagens mais famosas é aquela da mulher adúltera, onde as pessoas trouxeram uma mulher que tinha cometido adultério e estava com as pedras na mão para atacar, querendo, na sua cabeça de cidadãos daquela época, equalizar o pecado com a morte da mulher. E Jesus falou aquela frase fantástica: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o povo foi saindo-se embora, porque quando a gente faz uma reflexão mais profunda, quando a gente pensa de verdade na nossa alma, a gente encontra que a gente também não é esse ser tão perfeito, tão puro, tão justo, que podemos ficar diante de Deus, né, com aquele orgulho, dizendo, condene os outros. É melhor a gente pedir misericórdia. É melhor a gente lutar pela misericórdia, porque aqueles que amam e que buscam a misericórdia, como diz o próprio Sermão do Monte, receberão misericórdia. E quando todo mundo foi-se embora, Jesus falou com aquela mulher assim, João 8, capítulo 10. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, ninguém me condenou, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nessa resposta de Jesus, você observa aquele dizer dos profetas, da paciência de Deus. Olha, eu não te condeno. Hoje você não vai levar nenhuma condenação, nenhum juízo, nenhum castigo. Você vai voltar para sua casa com perdão. Mas use esse tempo, essa misericórdia recebida, para mudar a sua vida, para se arrepender, para ter uma novidade de comportamento, de ética, de fidelidade com o seu marido e viva uma vida verdadeira daqui para frente. O desejo de Deus é que as pessoas se transformem, que se arrependam, que vivam bem. O desejo de Deus não é o castigo, não é a retribuição, não é que as pessoas fiquem levando assim falta de prosperidade, invasão dos estrangeiros, né? Que as pessoas fiquem sofrendo todo tipo de agruras para poder serem disciplinadas, para daqui a não sei quanto tempo dizer, ah, Deus, agora eu entendi, agora eu me arrependi. Não, se eu derramar misericórdia para você e lhe der essa chance, você muda de vida? A pessoa diz, mudo. Então pronto, tá aqui uma chance para você. E Deus age muito assim com a gente. Amigo, você não está percebendo, mas Deus está com a misericórdia desse tamanho para a sua vida. Você está fazendo alguma coisa errada? Ih, já estou pregando, né? Já estou entrando aqui na aplicação para você. Estou saindo do nosso estudo. Mas segura aí só um pouquinho. Você está fazendo alguma coisa errada? Você está achando assim que não pegou para o seu lado, que Deus não está nem interessado em resolver essas questões, que Deus está tranquilo contigo, que você pode fazer o que quiser? Você não está percebendo que isso é a misericórdia dele acontecendo, a paciência de Deus. Ele está te dando uma chance para você se arrepender hoje. Então, não é melhor você pisar no freio e dizer assim, rapaz, eu vou mudar de vida, eu vou fazer o que é certo, enquanto Deus ainda não veio com o seu juízo, porque eu estou percebendo que há uma misericórdia muito grande sobre a minha vida. Deus, eu vou, a partir de agora, não pecar mais e vou seguir os seus caminhos. E se você fizer isso, a justiça do alto se manifestou diante da misericórdia que foi proclamada sobre você. Agora, Jesus está falando, né, da misericórdia. Vamos fazer aqui um exercício do Sermão do Monte. Voltando para o nosso estudo, né? Fiquei abrindo parênteses aqui. Voltando para o nosso estudo. Então Jesus está falando desses conceitos maravilhosos de Deus, desses atributos que a gente olha assim para Deus e pensa, rapaz, Deus é muito misericordioso, não é? Rapaz, E Jesus ensinou isso para o pessoal no Sermão do Monte. Aí eu imagino Jesus perguntando para o pessoal, olha, vocês entenderam o que é misericórdia? Tô aqui elaborando um exercício. Jesus chegou para o pessoal e falou assim, vocês ouviram o que eu falei? A pessoa ouviram. Vocês ouviram que eu falei que que Deus é misericordioso? O pessoal, não, nós ouvimos. E vocês entenderam? Não, nós entendemos.
Então o que eu quero de vocês é o seguinte, está aqui em Lucas 6, no verso 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. É isso que eu quero, que a partir de agora vocês sejam reflexo dessa misericórdia de Deus na sua vida prática, atuando na vida dos outros com essa misericórdia. Tá certo? Combinado? Aí o povo está ouvindo Jesus e diz, combinado, Jesus. Não, desde que eu nasci eu sou misericordioso. Aqui eu e Deus, nos atributos de Deus, eu sou um espelho. Não tem nenhuma sujeirinha no meu espelho. Vem a misericórdia de Deus, bate aqui, já vai para o outro. Ó, misericórdia, já vai para o outro. Eu sou um canal de misericórdia, Deus. Pode? Combinado, Jesus. Estamos juntos. Mas Jesus, conhecendo a gente, sabendo como a gente é, como a gente faz, como a gente pensa, e se esse pessoal ainda não entendeu, não, ele está dizendo essas coisas, é o nosso exercício. Você está dizendo que entendeu, que vai praticar misericórdia, porque tu ainda não entendeu o que eu estou pedindo. E você ainda não entendeu o que significou esses milênios de Deus tendo misericórdia com esse povo que era rebelde e ruim. E ainda hoje, desde lá de Jesus até agora, Deus tem uma misericórdia do tamanho do mundo com a gente. E vocês não entenderam o que é trazer essa misericórdia para a nossa vida. Deixa eu dar aqui só alguns exemplos para vocês perceberem o que eu estou dizendo. Aí diz assim, olha só, Mateus capítulo 5, no verso 39. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. E Lucas 6, no verso 30. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Então, o cidadão agora, diante de exemplos práticos que materializam os conceitos eternos em questões da vivência natural, o cidadão começa a ficar assim, mas misericórdia é isso? Quer dizer que o cidadão vem, dá um tapa na minha cara. Aí eu tenho que dizer, ô cidadão, bate aqui na outra também. Quer dizer que o cidadão rouba um negócio de mim. Aí eu tenho que dizer, não, então deixa, está precisando. Deixe que Deus abençoe, que leve, que seja feliz. Aí vem o cidadão, tira o teu celular e tu dá tua carteira também, porque está precisando, né? O cidadão está precisando. É isso, essa abnegação, essa entrega, isso é uma injustiça. Isso é uma servilgonhice. Isso é você ser um pato nessa vida, ser um otário. Aí você se defende, fica... Que absurdo! Que tipo de misericórdia é essa? Mas a lógica está bem clara em Jesus. Ora, a gente só pode exercer misericórdia em algo que foi causado uma injustiça, em algo que sofreu um dano, em algo que aconteceu de errado, em uma tragédia, uma coisa ruim que cometeram contra nós. Senão, não precisava de misericórdia. Se está tudo justo, tudo funcionando bem, está tudo certo, tudo equalizado, não precisa de perdão, não precisa de misericórdia. A misericórdia só acontece porque você emprestou e não devolveram. Porque alguém lhe tirou algo, ele lhe causou um dano, roubou você, não furtarás. Porque alguém cometeu uma traição. Ora, é nos casos onde a pessoa bate na nossa face que a gente exigiria um ato de retribuição que a gente pode demonstrar a misericórdia de Deus e o atributo de Deus. Então toda misericórdia vem numa situação de injustiça cometida contra você. Não existe misericórdia em situações onde não existe o dano. Misericórdia existe diante do dano na sua vida. Isso é tão lógico. Ficar indignado com isso é não entender o significado da misericórdia. É não dar o que o cidadão merece. O cidadão merecia um tapa na cara. Mas você não vai dar o que ele merece porque você foi misericordioso e expressou a identidade do reino nessa ação. Rapaz, a questão não é pela lógica você entender, porque desde lá daquele momento, onde no nosso exercício
o cidadão está falando assim, a misericórdia de Deus é linda, a misericórdia de Deus é bacana, eu vou fazer isso, Jesus. Pode falar, olha, eu sou o ser misericordioso. Você acredita que você é. A questão é quando você vê na forma prática, isso se torna tão difícil de cumprir, que aí você fica incomodado. Mas você entendeu. Você não está ignorante sobre o significado. Você não está conseguindo aplicar na vida, porque o teu senso interior, né, a sua maneira de enxergar a vida, de sentir o mundo, que você aprendeu a viver nessa terra, não deixa você ser misericordioso. Aí o fariseu dentro de nós quer negligenciar a misericórdia. E ele começa a fazer algumas estratégias para poder fazer a tal da misericórdia funcionar, para fazer você ficar quites com as regras da misericórdia. Aí é muito interessante que a gente começa a fazer conta. Tá certo, tem que perdoar. Mas quantas vezes? O cidadão bateu na minha cara aqui, uma. Aí eu perdoo uma vez. Aí tá certo, eu vou anotar no meu caderno aqui, uma vez, perdão. Aí o cara bateu duas. Pá, duas. Jesus, duas já tá bom? A partir de quantas vezes eu posso dar de volta? Porque aí eu vou ter cumprido a misericórdia e aí vou poder dar um tabefe de volta e aí vou estar bem com a lei. A sua questão é cumprir as regras externas e não compreender o sentido principal da misericórdia no coração. Não é isso que dizia, olha, os irmãos sabem que eu estou citando Mateus 18 no verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus, 7 vezes é o suficiente? Jesus respondeu, eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus está tentando mostrar para Pedro o que significa a paciência de Deus. No Antigo Testamento você percebeu, aquele povo foi rebelde anos e anos e décadas com rei atrás de rei contra Deus. E a paciência e a misericórdia de Deus foi extensiva. E da mesma forma ele espera que a gente não fique fazendo conta de 1, 2 ou 3 vezes ou 4 vezes, mas que a gente seja paciente. A gente tem assim, rapaz, eu vou exercer essa misericórdia por anos a fio se for necessário, mas eu vou derramar esse reflexo dessa misericórdia. Para que você entenda que isso não é um conjunto de regras, mas é uma verdade que você aprendeu pelo relacionamento com Deus. Ele contou uma parábola, a parábola do credor incompassível. Eu já contei tantas vezes essa parábola para vocês que eu fico até sem jeito de contar de novo. Por isso eu nem vou contar muito não. Só um pouquinho. Assim, o cidadão tinha uma dívida. Dívida grande. O rei podia botar ele na cadeia, tirar seus filhos, tirar até o último centavo, açoitar, fazer tudo possível, porque a dívida do cidadão era grande. Ele merecia a justiça, ele merecia a condenação, ele merecia a retribuição. Mas o cidadão pediu misericórdia, clamou, né, derramou seu coração, e o rei falou, vou perdoar, vou dar uma chance. Esse cidadão agora vai ser uma bênção, porque essa misericórdia que ele recebeu, ele vai mudar de vida, agora a vida dele vai ser outra. Aí esse cidadão chegou na vida dele normal. Ele tinha um conservo dele que estava devendo para ele também uma quantia de dinheiro. Aí ele lascou esse conservo, o conservo pediu desculpa, pediu perdão, mas ele não perdoou não. Não agiu com misericórdia não. E mandou para a cadeia, e assaltou, e fez tudo de ruim com esse conservo dele. Aí essa situação chegou lá no rei. Aí o rei falou, rapaz, eu perdoei, eu liberei misericórdia. O cara me devia não sei quantos bilhão. E aí eu deixei ele sair daqui. Aí chega lá na vida dele e começa a fazer miséria com a misericórdia. Não perdoa ninguém. Não agiu da mesma forma que recebeu. Não está demonstrando o caráter de Deus. Assim não é possível. Jesus está mostrando com essas parábolas, o que ele quer dizer é isso, gente. Se vocês pararem de fazer conta de quantas vezes tem que perdoar ou não para tentar ficar quites com a lei e começarem a compreender o tamanho do perdão que vocês receberam, o tamanho da misericórdia que está sobre a sua vida, se vocês conseguirem compreender, eu não sei nem como é que eu explico para vocês. Isso é assim, eu imaginando Jesus falando, deixa eu contar uma parábola para ver se vocês entendem.
Vocês vão ser tão inundados por essa misericórdia, vocês vão estar tão agradecidos pelo livramento do fogo do inferno que vocês tiveram, que você vai ver uma pessoa que está te devendo uma coisa, e seu coração vai estar tão inundado pela misericórdia, que você vai dizer, meu amigo, leve para você, fique para você, Deus abençoe. Porque isso aí não é nada não, porque o que eu recebi de Deus é um negócio tão gigante, que isso aí, ó, Deus abençoe. Olha, vou pegar um pouquinho da misericórdia que eu recebi e vou dar para você. Eu estou transbordando de misericórdia. Essa é a intenção que a lei às vezes não gera. A lei, ela gera umas regras para a gente cumprir, mas ela não consegue gerar esse coração contrito, arrependido, convertido, que Jesus queria que a gente tivesse, que só mesmo com a presença do Espírito Santo no nosso coração. Bom, espero que vocês tenham entendido. Isso foi só um dos atributos revelados por essas passagens, a misericórdia. Mas eu disse que a gente também tem um atributo da graça. Por isso que eu dividi alguns versos só para quê? Vamos mostrar só a misericórdia agora. Agora eu vou mostrar a graça de Deus. E eu quero chamar o atributo da graça com esses outros 2 versinhos que diz assim. Lucas 6, no verso 35. Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Mateus capítulo 5, no verso 45. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Amigos, o que é a graça de Deus? É o seu amor, a sua bondade, a sua vontade de nos abençoar, porque Ele é um Deus que abençoa, Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que presenteia, que dá, que nos deu a vida. Uma das grandes características que a gente associa com a graça é a própria existência. É ter chuva, é ter sol, é você acordou mais um dia para viver, é ter a natureza, é ter alimentação, é você poder respirar um ar. A própria existência da vida é um ato de graça, porque você não merecia estar vivo. Pelos seus pecados e pela sua condenação, era para você ter sofrido um juízo, é para a humanidade toda ter sofrido um juízo. Mas é a graça de Deus que nos permite viver. É a graça de Deus que nos abençoa com o sol e a chuva, mesmo as pessoas maus, porque a chuva cai sobre o bom e a chuva cai sobre o mal. O sol nasce sobre o bom e o sol nasce sobre o mal. Por quê? Porque é um favor imerecido. E biblicamente a salvação é a expressão maior desse amor, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo maus. Ou seja, Deus nos amou, Deus enviou seu Filho, Deus planejou nos salvar, nos dando essa dádiva da salvação, sem a gente merecer, sem a gente ter feito por onde, porque Ele ama, porque vem dEle, porque... E a Bíblia fala, não adianta você tentar manipular essa graça, porque essa graça não é associada à moral, aos comportamentos, às obras, é porque Deus é bom, e Ele dá sem a gente merecer, entendeu? Então a misericórdia é não dar aquilo que a gente merece como retribuição ao pecado. Você merecia um juízo, você merecia uma condenação. Aí Deus não te deu essa condenação, te deu uma oportunidade de transformação, isso é misericórdia. Mas aí Deus te dá um emprego, Deus te dá um milagre, Deus arranja uma mulher maravilhosa para você casar, Deus te dá a vida, Deus te dá uma cura, Deus te salva. Isso é o quê? Isso é graça. Você não merecia receber algo bom de Deus, ou receber algo a mais, e nada do que você fez faria Ele te dar, mas por Ele ser esse amor tremendo e abençoador, Ele te dá. Eu tenho alguns versos para você observar na Bíblia falando sobre essa graça. Diz assim, Tito capítulo 2, no verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Romanos capítulo 5, no verso 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Efésios capítulo 2, no verso de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie.
João capítulo 3, no verso 16, o verso chave da Bíblia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, continuando aquele nosso exercício do Sermão do Monte, Jesus fala da graça de Deus e diz para as pessoas que estão lhe ouvindo: pessoal, você entendeu que Deus é gracioso, é amoroso, é bondoso e que dá sem a gente merecer? O pessoal vai dizer: entendemos, Deus é maravilhoso mesmo, né? Deus é cheio de graça. Então, uma vez que vocês entenderam o atributo da graça, meu desejo para essa justiça superior é que vocês manifestem esse atributo aqui na terra. Então ele vai dizer, Lucas 6, no verso 31. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. E nesses versos você está percebendo que Jesus está dizendo, vai lá e faz uma obra, faz uma bondade, faz uma bênção. Não espere ninguém fazer para você não. Você sabe o que você gostaria de receber, não sabe? Porque você vive recebendo de Deus. Então vai lá nos outros e dê. Empreste, ame, abençoe, abrace, faz a obra, se doe. O evangelho não é um evangelho só de não fazer coisas, não pecar, não tocar, não provar, não ir para tal lugar. Não, isso aí é um evangelho do não fazer. É ficar parado na sua casa sem fazer nada. Mas a graça é fazer. É se doar. Você só ama fazendo, indo atrás, indo lá. Então vá lá, vá abençoar. Vocês entenderam? Aí o povo do Sermão do Monte vai dizer, entendemos, Jesus, nós somos graciosos. Eu sou uma pessoa muito bondosa na minha vida, eu amo demais. Eu vou fazer isso sim, Jesus, pode contar com a gente. Situação, tributo, graça, resolvido já. Mas Jesus, entendendo como a gente é, que a gente diz que entendeu esses conceitos maravilhosos no céu, mas que a gente na hora de botar em prática se quebra todinho, ele vai fazer exemplos práticos, porque o exemplo prático materializa os conceitos grandiosos que estão lá na nuvem, né? Veja só, Mateus capítulo 5, no verso 42, dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aquele que os persegue. E faz mais o quê? Lucas 6, no verso 27. Faça o bem a quem os odeiam. Abençoe os que o amaldiçoem. Orem por aqueles que o maltratam. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Você está entendendo o que é graça mesmo? Graça é o seguinte, o cidadão não merece. Ele é seu inimigo. Ele não te quer bem. Ele te maltratou na vida. E não basta você só perdoar ele. Ele pegou algo seu e aí levou embora, você diz, não precisa devolver não. Você vai dar mais dinheiro. E não vai esperar que ele devolva, não. Você já não espera que ele devolva. Você está dando. Você não está fazendo um acordo de retribuição. Você vai dar dinheiro. Você vai emprestar. E você não só vai ajudar essa pessoa, não. Para você entender, a pessoa mal, ele não tem mérito. Ele não merece que você dê alguma coisa a ele. É diferente da misericórdia. A misericórdia você está perdoando. Mas aqui você está abençoando. Você está indo atrás dizendo, meu amigo, tome. Deixa eu te ajudar. Deixa eu fazer o bem para você. Estou lhe dando, estou lhe amando. E aí é mais profundo ainda. Sabe por quê? Porque não só você vai abençoar o cidadão, como você vai querer abençoar ele. Eita, aí é mais difícil. Você vai querer amar, você vai abençoar amando. Dizendo assim, Deus abençoe você, que ele edifique a sua casa. Olha, meu amigo, eu queria tanto que você desse certo. Tome aqui esse dinheiro para você dar certo. Rapaz, Deus te abençoe. Você vai querer que o cidadão se dê bem. Você vai amar o seu inimigo, vai orar por ele. Senhor Deus, abençoe fulano, que ele tenha uma vida próxima, que ele seja feliz, dá juízo para a cabeça dele. Você vai amar, você vai orar, você vai ser bondoso, você vai desejar o bem, porque Deus deseja o bem da gente, mesmo a gente sendo um fuleiragem. Então você vai olhar os fuleiragens dessa vida, entenda o que é graça na vida prática,
e vai abençoar, vai dar, vai ajudar. Aí ainda vai ter que ser querendo. Não é aquilo que diz 1 Coríntios capítulo 13, no verso 1? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Novamente, amigo, nós estamos agindo nessa vida, seja com qualquer ação de obras, de caridade, qualquer ação que a gente vai promover, a gente tem que ser movido porque fomos preenchidos por essa graça de Deus, na consciência de que recebemos uma graça maravilhosa e vamos transbordando essa graça para as pessoas à nossa volta. E se a gente fizer essas ações externas sem estar na presença e na consciência desse amor que veio habitar em nós, não está valendo de nada, porque serão ações só para cumprir as normas da lei. E não vai manifestar justiça, porque o princípio que Deus quer é que essa lei entre no coração e nos torne um ser amoroso, misericordioso e amoroso. Na consciência das bênçãos que eu recebi, eu administro os bens que Deus me deu e vai ao próximo e diga, amigo, olha aqui, deixa eu te abençoar. Por que você está me abençoando? Porque eu recebi de Deus, porque Deus me abençoou. Novamente, o fariseu que habita dentro de nós, que estaria nessa conversa com Jesus, tentaria fazer algum tipo de argumentação para tentar não ser tão gracioso assim. Está achando muito difícil promover essa graça nessa terra, sendo reflexo da graça de Deus. Então ele vai tentar fazer algum tipo de normas, vai tentar compartimentalizar essa graça para que ele consiga, negligenciar a graça. Não é isso que a gente está tratando todo esse ensino. Os fariseus, eles negligenciavam a justiça, a integridade e a misericórdia. E nós estamos aqui tentando colocar a misericórdia e a graça dentro da lei, dentro do nosso coração e manifestar essa justiça superior. Mas o fariseu, estou repetindo, que habita dentro de nós, quer continuar negligenciando essa graça. O que ele vai fazer? Ele vai tentar arranjar algum tipo de norma, algum tipo de organização que permita que ele não exerça a graça. Eu quero mostrar isso através de uma passagem. Veja só, Lucas 10, no verso 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu de forma correta. Faça isso e viverá. Tá tudo certo. Mas ele querendo justificar-se, é aqui que o fariseu dentro de nós sai. É a forma da gente construir a nossa organização religiosa aqui fora para impedir que a gente de fato manifeste essa graça, esse amor pelo próximo. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Os peritos da lei entenderam que a lei falava de amor, falava do amor de Deus e falava do amor ao próximo. Mas na hora de aplicar esse amor na vida, faça isso e viverá, eles criaram uma série de organizações com a pergunta, e quem é meu próximo? Porque nessa pergunta está implícito que existem pessoas que você pode amar. Existem pessoas que seria lícito você agir com graça. Existem pessoas que a graça faz sentido. Mas deve existir um limite, onde o grupo de pessoas que você vai ajudar termina e começa o grupo de pessoas que você deve odiar, deve desprezar, deve colocar para fora da sua bênção, da sua graça. Nesse sentido, naquela época, naquela religião, o povo fazia o seguinte, só naquela época, hoje em dia não faz mais isso não, mas naquela época ele fazia o seguinte, eles pensavam, olha, os pecadores, por exemplo, não deveriam ser alvo da nossa graça. Então, vamos botar assim, a gente vai amar o próximo, contanto que
não seja pecador. Então os publicanos, as prostitutas, né? Os pecadores em gerais, vão botar aqui fora da nossa lista, vamos botar para lá. O pessoal do Império Romano também invadiu nossa região, nossos inimigos, também não devem ser abençoados pela gente. Vamos botar o Império Romano para lá também. Eles são inimigos. E o samaritano, rapaz, o samaritano causou muito problema na nossa vida e na nossa história. Esse aí também não merece nosso amor. Bota lá para fora. Então você vai colocando todo mundo que você não quer abençoar, vai desprezando como fora dessa equação. No final só sobra seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo mais próximo. Esse é o pessoal que merece o amor ao próximo. O que você não está percebendo, que essa maneira de separar o mundo em caixinhas, em argumentos, em quem é, quem não é, e colocar limites, está, na verdade, transformando aquilo que é o favor imerecido de Deus em favor merecido. Eles estão transformando o que é graça em mérito. Não é isso. Olha, esse indivíduo não merece que eu haja com graça. Mas não é ilógico, a graça não é favor imerecido? Não era eu amar sem que ele merecesse? É, mas como ele não merece, eu não vou amar. Então eu transformei a graça em mérito. Essa é a grande problemática, é quando a gente transforma a graça em mérito. E aí a gente seleciona quem vamos amar e quem não vamos amar. Isso estava muito explícito num texto que eu já comentei muitas vezes com você, mas eu vou trazer de volta, porque alguns termos desse texto ajudam a gente a pensar. Diz assim, Lucas capítulo 18, no verso 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olha, os fariseus confiavam na sua justiça própria, ou seja, no mérito. E o que significa isso? Que eles não entendiam, não aplicavam a misericórdia como Jesus estava falando, porque eles pensavam, ora, eu não peco, eu dou o dízimo de tudo, eu sou perfeito. Se eu sou perfeito, não faz sentido para mim a misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia é para quem peca. Como eu não peco, eu tenho a justiça própria, misericórdia é um valor que pode ser negligenciado. Ao mesmo tempo, eu não preciso da graça. Por quê? Porque eu faço por onde? Eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Então tudo que acontece na minha vida foi fruto do meu trabalho, a minha justiça própria. Então, por que eu devo ficar pensando em graça se tudo que eu recebo veio das minhas mãos? Novamente, ele negligencia a graça. Mas aí ele está no templo, orgulhoso, e vendo, está na verdade se adorando. Não, olha como eu sou lindo, olha como eu sou legal. Ele vê o publicano, um pecador, cobrador de imposto. Trabalhava para o Império Romano, né? Ele pensa, obrigado por não ser como esse pessoal de lá. Os inimigos, as pessoas que a gente odeia, os romanos, os publicanos, as prostitutas, os pecadores, né? Todo mundo samaritano, todo mundo que é ruim, que está lá de lá, é um pecador miserável, nem merece a nossa ajuda. Que Deus derrame seu juízo. Graça mesmo, misericórdia, isso aí já negligenciou isso faz tempo. Então, eles organizavam uma sociedade que tinha um grupo que se achava justo e santo, e que excluíam tudo que era pessoas que eles consideravam que eram pecadores, e aí nessa cabeça torpe da justiça própria, que ignora a misericórdia e a graça, eles começavam até a pensar assim, mas por que eu vou ajudar um pecador? O pecador, ele não está se ajudando, ele não tem mérito, e ele está se lascando. Por que ele precisa de ajuda? Porque ele fez algo errado que aconteceu, que está lá, está na vala. Por que alguém chega na vala? Porque ela não tem mérito, e se ela não tem mérito, de repente, o que ela está vivendo é um juízo de Deus. Não é isso? Por que o pobre está ali na calçada? Deve ter feito coisa errada. Porque senão não estava na calçada. Então, aquilo ali deve ser um juízo de Deus na vida dele. Agora, se eu for ajudar uma pessoa que não tem mérito nenhum, eu posso estar interferindo no juízo de Deus na vida dele. Olha, o melhor que eu faço é não me meter, porque Deus está tratando aquele cidadão. Ali, ó, Deus atacando o cascudo ali, ó. Tem uma deficiência física, é um julgamento de Deus. Porque senão tinha nascido perfeito, aquela família ali, ó. Então,
Então eu posso não ajudar as pessoas. Por quê? Porque eles merecem a posição que eles estão e eu ajudar, eu vou estar atrapalhando o juízo de Deus. Misericórdia e graça é para quem está perfeito diante de Deus. Aí Jesus conta uma parábola totalmente desconcertante. Porque ele fala o seguinte, olha, tinha uma pessoa que foi atacada por assaltantes e estava jogando assim no meio da calçada, estava jogado para morrer. Um sacerdote e um levita, que é a expressão da lei, a expressão da purificação, pessoas perfeitas, pessoas consideradas assim, em íntima comunhão com Deus, a expressão máxima daquilo que deveria ser a justiça de Deus. Passaram por esse cidadão para fazer os seus cultos e os seus procedimentos, as suas regras externas da lei acontecer. E não consideraram esse cidadão. Esse cidadão está na vala porque ele merece estar na vala, porque ele não está aqui com a gente na igreja, porque ele não é sacerdote, porque ele não é levita, porque ele não tem justiça própria, porque não tem nada. Nós estamos aqui cuidando das coisas de Deus. Dessa forma, por essa compartimentalização, as coisas de Deus são feitas na sociedade, mas essas coisas de Deus não afetam na injustiça social, no pobre, no vulnerável, no caído. E a religião pode acontecer a vida toda sem que ela transforme a sociedade. Porque ela está cuidando das coisas sem misericórdia e sem graça. Aí Jesus usa o exemplo de um samaritano, que era alguém considerado do lado de lá, os inimigos. Uma pessoa considerada ruim, mal. Aí, tá aqui, o samaritano viu uma pessoa caída no chão e disse assim, vou ajudar. Foi lá, agiu com graça, agiu com amor, ajudou o cidadão e depois Jesus faz aquela confrontação. Quem vocês acham que foi mais próximo da pessoa caída? Foi o samaritano. O pessoal ficava com aquela cara, né, aquela cara de desconcerto, né, diante do que Jesus estava falando, porque ele usou o exemplo que uma pessoa ruim, segundo seus olhos, que é o samaritano, está sendo muito mais gracioso, misericordioso e mudando a sociedade do que essa religião de aparência de vocês que não consegue transformar nada à sua volta, porque fica só comprometido com as questões do culto. Bom, tudo isso está representado aqui nesses passagens do Sermão do Monte. Jesus fala essa frasezinha que está resumindo tudo isso que a gente está falando. Olha só, Mateus capítulo 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus resumiu nessa frase tudo isso que a gente está conversando. Como as pessoas negligenciavam a misericórdia e a graça, compartimentalizando quem merece e quem não merece. Foi isso que eu conversei com vocês e até falei, olha, o fariseu é um bicho tão esperto que ele transformou a graça em mérito. Por quê? Porque ele diz, quem não merece a graça, a gente lasca para lá. E quem merece, que é os nossos amigos, nossos entes queridos, a gente é gracioso. Então ele disse, a graça é uma questão de mérito, mas é uma lógica totalmente invertida aqui. Então vocês criaram essas limitações que fazem com que a graça não se manifeste. Aí agora Jesus, ele vai explicar, ele vai fazer uma inversão aqui na cabeça do fariseu que vai colocar a graça de volta para o lugar dela. Eu não acabei de dizer que o fariseu transformou a graça em mérito? Pois agora Jesus vai transformar o mérito em graça. Com esses versos aqui. Preste atenção. Jesus vai pegar uma ação de mérito deles, vai elevá-lo a uma 10ª potência e com isso vai transformar o mérito em graça. Preste atenção. Lucas capítulo 6, no verso 32. Que mérito vocês terão se amarem os que o amam? Até os pecadores amam ao que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Olha só o que Jesus fez. Ele disse assim, rapaz, vocês estão se achando superior, melhor do que os publicanos, os pecadores, os samaritanos, porque são puros, são justos, têm mérito e justiça própria. Deixa eu dizer uma coisa, vocês são igualzinhos. Por quê? Porque o pecador também ama os pecadores. O pecador também empresta aos pecadores. Eles fazem tudo o que vocês fazem. Vocês estão se achando superior, mas vocês são igualzinhos. Veja,
Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês querem ter mérito mesmo? Vocês querem assim ser superiorzão mesmo, assim, ser a pessoa assim fantástica, que pode assim ficar, né? Deixa eu fazer aqui um mistério com vocês. Empreste para quem não pode lhe pagar e para um inimigo seu. Porque ó, o pecador não faz isso não, cara. O pecador não tem esse mérito não. Se quer ter mérito mesmo, olha, dê para quem não pode lhe devolver. Ame quem não lhe ama. Ame os seus inimigos. Rapaz, aí você vai ter um mérito grande. O que Jesus está fazendo? Está fazendo as pessoas agirem com graça e não com mérito. Mas você quer ter mérito mesmo? Então haja com graça. Ou seja, haja sem mérito. Aí você vai ter mérito. Jesus restabeleceu o conceito de mérito de volta para a graça. Ele usou a mesma inversão que o fariseu fez, ele inverteu de volta. Jesus adorava fazer essas inversões. Ele usava exemplos contrários para fortalecer os fortes. Por exemplo, ele contava histórias de um administrador infiel para mostrar como os fiéis deveriam ser superiores aos infiéis. Então, um administrador infiel fez algo bom de forma interesseira. Logo, nós, que somos do reino, deveremos fazer algo muito melhor de forma altruísta. Um juiz ruim atendeu uma viúva insistente. Logo, Deus, que é um ser bondoso e amoroso, muito mais atenderia a nossos pedidos. Ele usa o exemplo mau para fortalecer os exemplos bons. Ele usa exemplos como, por exemplo, aquele que perder sua vida, ganhá-la-á, mas aquele que tentar preservar a sua vida, perdê-la-á. Dizendo que às vezes a gente tem que perder os nossos desejos, nosso mundo, nosso velho homem, para conseguir ganhar de fato a salvação ou o caminho que Deus tem para nós, os propósitos que Ele tem para nós. Nesse sentido, perder para ganhar. A inversão de Jesus. Olha só outra coisa que ele diz. Para ser o maior, então seja o menor. Não é isso que ele diz, né? Quem é o maior no reino de Deus? Não é aquele que é o menor, que é o mais servo, que serve mais, que se faz como escravo? No mundo eles agem assim, o maior é quem senta na cadeira de poder e o menor é quem serve. No reino de Deus não, você serve mais, você é o maior. No fundo, o que Jesus faz com essas inversões é transformar os conceitos que estão complicados na nossa cabeça e santificá-los de volta. Você quer ser o maior no reino de Deus? A pessoa quer, então sirva. Você inverte o conceito todinho. Você quer ter mérito mesmo? Então não tenha mérito, haja com graça. Aí você vai ter. O que Jesus está querendo introjetar na nossa visão do reino é de que a gente precisa agir com a bondade de Deus, dando sem esperar de volta, se doando sem que as pessoas mereçam, agindo como resultado e reflexo desse amor de Deus. Eu quero terminar com um texto, pelo menos terminar essa aula com um texto muito forte de Lucas capítulo 14, no verso de 12 a 15. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz é aquele que comer no banquete do reino de Deus. Esse é o fim da nossa quinta aula. E agora, tem muitos outros desdobramentos sobre a misericórdia e a graça que eu quero fazer na próxima aula. Eu espero que você esteja comigo. Nós vamos falar coisas legais, coisas boas, coisas diferentes que mexem com o nosso coração. Tá legal o nosso ensino, né? Tantas coisas boas que a gente está construindo e cada vez que a gente coloca mais um tijolinho nessas equações, nesses conhecimentos, parece que a coisa vai ficando mais profunda, mais complexa. Eu imagino quando a gente chegar no final, como vai estar a nossa cabeça. Me acompanhe, siga aqui comigo. E se o irmão quiser me abençoar, não se constranja não. Faz através do Pix, que tem sido muito importante a participação de vocês, me dando algumas ofertas para a minha vida, né? Que Deus te abençoe. Ó, meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com
pr.felipeseabra@gmail.com. Qualquer valor que o irmão tem dado, seja um valor menor, ou seja alguns irmãos que dão até um valor maior, eu digo obrigado, meu amigo, porque tem me abençoado, tem me ajudado a fechar meu mês, tem abençoado minha vida por demais. Que Deus continue derramando ricas bênçãos na mão de vocês. E obrigado por tamanha graça que vocês derramam sobre a minha vida. No mais, olha só que a playlist está aqui em algum lugar para você clicar. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula. Até mais.